Dona Hermínia, eu vou pedir para a senhora dizer o nome completo e a sua idade. Eu? É. O meu nome? Meu nome é Hermínia. Hermínia Pizzuti. E a sua idade? A idade? Eu fiz 110 anos. Hã? 101. 101. Quando que a senhora nasceu? Eu nasci aqui. Meus pais vieram de São Paulo, eu a primeira que nasci aqui. 1922? Que a senhora nasceu? O ano? É do 22, é. E a sua família morava em São Paulo? Minha família morava em São Paulo. Pai e mãe. A mãe era agora estou me esquecida. A mãe era castelhana. Ela veio da Espanha, a avó. Castelhana. Sabe o que era? Castelhana é... Fala espanhol? Da Ah? Espanha? Da Espanha? Da Espanha. Minha mãe nasceu na Espanha. E o pai foi ali em São Paulo. E a senhora é Pizzuti de casa ou do casamento? Não, eu sou do casamento. Qual que é o seu sobrenome? De casa eu sou Rutili. Como é que era o nome do seu pai e da sua mãe? O meu pai era Pascoal Rutili. E a sua mãe? E a mãe era espanhola. Qual que era o nome dela? Né? O nome dela, da sua mãe? Da mãe, Josefa. E a senhora era a filha mais velha? Hã? A senhora era a filha mais velha? Não. Eu nasci aqui e as outras vieram de São Paulo. Eu sou a primeira que nasci aqui. Dona Hermínia, e por que a sua família veio pra cá? Isso que eu não sei, sabe? A vida lá não era mansa. Era meia pesada. E eles veio a imigração de lá e eles vieram, toda aquela família veio para cá. Os irmãos do meu pai, uma irmã, veio para cá e morreram aqui. E como que eles vieram? Hã? Como que eles vieram? Eles vieram embarcado. Como é que diz? No navio? Hã? No navio, no trem? É de navio. E eles contavam como que foi essa vinda? A senhora lembra se o seu pai contava? Da família? É, de vir pra cá, por que a Juricaba? Eles gostaram de ver o que diziam aqui, porque lá eles não tinham terra. Eles viviam de arrendamento, sim, né? Eles trabalhavam e ganhavam. Mas eles não tinham, deles não tinham nada. Depois que vieram aqui que conseguiram comprar uma terra. Meu pai comprou uma colônia. E tinha propaganda de que aqui tinha terra boa? Sim. Eles não tinham nada de terra. Eles viviam só do que plantava, do que colhia. E onde vocês moravam aqui? Qual a linha? Aonde?
Aqui em Juricaba. Aqui eu morava aqui perto. Da Juricaba, é bem perto da Juricaba. Linha 19? É, na linha 19. E o seu pai? Qual que é a origem da família Rotili? Eu não sei, sabe? Ele era Rotili. Mas é italiano, alemão, polaco? Ele era alemão. Italiano? Ele era italiano. Italiano ele era. E a sua mãe, o que que ela contava? Por que que ela veio pro Brasil? Por que que ela saiu de lá da Ela casou lá em São Paulo. Casou lá em São Paulo. E daí estavam casados e vieram para cá. Tinha 3 filhos quando vieram. E depois de eu teve mais 6. Bastante irmãos. As famílias antigamente eram bem numerosas. Eu tenho... Todas elas têm 9, 10 filhos. Por que que tinham tantos filhos? Era proibido proibir. Não era para ajudar a trabalhar? Não, eu acho que não. É que diziam que era para ser assim, e os filhos vinham que vinham, né? E para nascer os filhos antigamente, como é que fazia? Quando ia nascer? Quando a minha mãe ia nascer o filho, Quando ia ter os filhos? Não tinha? Como é que era? ela teve eu, por exemplo, a primeira, e assim veio tudo eles, tudo com saúde, tudo com saúde. Eu estou com 111 já, e tenho saúde se não fosse a idade. Eu, quando meu pai veio de São Paulo, nós já viemos morar aqui na cidade. Não aqui, na Juricaba. Era a linha 19. E como é que era aqui quando a senhora nasceu? A senhora lembra quando era criança? Como é que é? O que que tinha aqui? Eu nasci aqui, trabalhando na colônia, junto com meus pais. A senhora nasceu na colônia, no interior. No interior da colônia. Ele comprou uma colônia. Ele tinha dinheiro para comprar uma colônia. E dali a pouco ele foi aumentando. Ele já tinha 3 colônias. E ainda hoje ele tem 3 colônias do que o meu pai tinha. E o que que plantavam? O que plantava? Trigo, milho, e depois aqueles pastos de inverno, pastagem de inverno. Alfafa? Alfafa e tinha mais outra coisa. E assim, coisa da casa, sabe? Amendoim, essas coisas, tudo da colônia tinha. Batata? Batata, mandioca, feijão, arroz, tudo isso eu plantava. E a senhora ajudava no trabalho da lavoura? Ah, A senhora ajudava? ajudava desde pequena. E como é que era esse trabalho? Era um trabalho meio arrochado, porque os filhos eram bastante e cada um
queria ter alguma coisa um dia, não é? Daí ele foi criando. Eles trabalhavam na colônia com boi e carroça e cavalo. E quais eram as ferramentas? Enxada, arado? De enxada, arado, grade, boi, cavalo, para puxar o arado, ela tinha boi e cavalo. Não tinha ainda trator, sabe? Depois ele comprou trator e estava mais ou menos. E como é que era o seu dia? Acordava cedo, ia a família toda para a lavoura? Tudo se acordava cedo, tudo. Os mais velhos iam trabalhar e os novos ficavam em casa, sapeando. E não tinha que fazer o trabalho da casa? Eu fazia. Na casa não tinha, assim, não tinha nada de móveis, sabe? Nem trator, nem pouca coisa. Era só trabalhar. Aí a gente foi se formando alguma coisa, não? Em pouco tempo a gente tinha alguma outra coisa. E meu pai comprou uma colônia de terra e naquela terra nós plantava tudo, tirando um pouco de mato, o resto tudo plantava. E criavam animais? E criava cavalo, boi, vaca de tirar leite. Galinha, porco? Galinha, porco, tudo isso tinha. Nós tínhamos uma fartura de tudo. De comer, de beber, tudo era criado com caro custo. E como era a sua casa? Como era? Era uma casinha de madeira. Eu morei, eu acho que até casar naquela casa. E o meu marido tinha outra casa igual, feita por pessoa. Quantos quartos? Tinha porão? Tinha porão, tinha quarto, tinha dos guri, e o quarto das meninas, e o quarto dos pais. Tudo isso tinha. E como é que eram as camas? Ah? Como é que era a cama? A cama era Eu me criei na cama dessas camas compradas. Já desde pequena ele tinha cama para dormir. E o colchão não era de palha? Era de palha. Coberta era de lã. E no porão não guardavam as carnes? Guardava tudo o que a gente tinha. Porão com salame, Vinho? Não tomavam vinho? Tomava, fazia em casa. Sempre tinha vinho. A sua família fazia o vinho? Sim, a família fazia o vinho. Até hoje eles fazem. Até hoje fazem o vinho. Cada ano eles compram a uva e fazem o vinho. Como é que era quando ia fazer o vinho? A gente comprava a uva,
Era comprada uva, porque nós não tinha tantos pés, sabe? E aí a gente comprava uva. E da uva fazia o vinho. Mas como que era feito? Depois de comprado, o que mais que precisava fazer? Ah, fazia o vinho. A gente tinha a gente comprava as medidas de fazer o vinho e fazia o vinho da uva, só da uva. Outra coisa não tinha. Ali fazia o vinho e guardava no porão da casa e ali tinha o vinho para tomar. Mas isso não foi no começo, viu? Foi lá um tanto. No começo não tinha nada. Era um começo pobre, mas tinha enxadinha para carpir. E tudo ia carpir. Os pequenos e os mais grandes, tudo iam carpir. Não folgava nunca. E o que mais que os italianos faziam? Não, falavam tudo brasileiro. Aqui. Era tudo, nós era brasileiro e italiano, então aprendi até italiano. Nós não era alemão, não era nada, era só italiano e... Espanhol, castelhano? Não, minha mãe não falava espanhol. Ela era espanhola, mas ela não falava porque ninguém compreendia ela. Tudo falavam em brasileiro e italiano. Meu pai era italiano e minha mãe era espanhola. E a senhora aprendeu italiano? Ah, A senhora aprendeu italiano? eu não sei falar italiano. Aprendi a brasileiro e estou ainda em brasileiro. Espanhola eu nem aprendi nada. Minha mãe não ensinou nada, nós. Ela ensinou italiano. Meu pai era italiano, então nós aprendemos a falar italiano. Mas o espanhol ninguém falava. E os italianos não têm o hábito de fazer salame, queijo? Fazia. Salame, queijo, sempre fazia. Assim, a vaca de leite, e do leite saía o queijo. Tinha fartura, tinha sempre. E salame? Salame também tinha sempre. A gente fazia uma quantia grande que durava 5, 6 meses. Fazia bastante e guardava no porão, onde que não ia mosca, não é? No porão. E ali a gente tinha até que tinha no porão. O porão era bem arejado. Aí nós fazíamos o salame e botava no porão. O salame, a banha. O dia que carneava porco fazia um monte de comida. Fazia bastante salame e fazia bastante banha. De um porco, às vezes dava 8 arroba, 9 de banha. Sendo gordo, não é? E como é que conservavam a carne se não tinha geladeira?
Isso era difícil explicar, não é? Nós tínhamos o porão que era fresquinho e guardava ali. E depois, às vezes ficava velho, a gente fritava e guardava a banha com salame. Até que tinha, a gente comia. Mas a carne não guardava dentro de lata de banha? A gente guardava, às vezes, na banha, não é? Derretia a banha e botava o salame. Enchia, às vezes, uma lata de salame com banha. E daquilo ele não estragava. Ficava sempre bom. E a senhora lembra de alguma outra comida que a senhora gostava? Que a sua mãe fazia? A comida a gente gostava. A carne, a primeira coisa, né? E nós criava porco, matava um gado. Carne nós não comprava, nós criava em casa. Mas porco também. O que mais que a senhora gostava de comer? Gostava, o salame era a primeira coisa. Mas não faziam arroz, galinhada? Sim. Fazia sempre, quando podia. Nós não fazíamos muito, porque nós não era rico nem pobre. Vivia assim. Meu pai, nós tínhamos uma colônia de terra que meu pai tinha comprado. E daí ficamos naquela terra até eu casar. Depois que eu casei, eu saí de casa, fui morar com ele. E ele também tinha terra, lavrava com os cavalos, com os bois. Tinha tudo para lavrar. E tinha horta e pomar? Tinha horta, tinha pomar, tinha sempre fruta, sempre. E o que comprava? Então ia na casa de negócio? O que comprava? Comprava arroz. A gente não socava, comprava pronto. E farinha de trigo, a gente levava o trigo no moinho e daí saía o pão e quantas coisas que a gente fazia. E tudo era levado no moinho, o trigo, o milho e arroz, é tudo levado no moinho. Nós ia sempre na carroça, fazia de carroça, botava trigo, milho e arroz. Ia no moinho com aquilo. Aí buscava a farinha de trigo, buscava o arroz e buscava tudo, buscava. Farelo para dar para as criações, tudo era comprado. Nós buscava no moinho. Nós tínhamos de haver do moinho e eles davam tanto tinha gasto, como a gente tinha economia para poder viver. Nós não comprávamos essas coisas. E os comerciantes também não compravam queijo, salame para vender? Eles compravam. Compravam e pagavam. Eles pagavam, né? Compravam e pagavam. Não vendia tecido também? Tecido também comprava. Tinha o riscado para dia de semana.
E tinha outra roupa melhor, que era para ocupar de domingo, quando passeava. E quem que fazia as roupas, que costurava? Ah, no começo era minha mãe. Ela fazia de tudo. Bombacha, calça, tudo ela fazia. Depois ela foi ensinando para os filhos, eu também fazia. Quando eu casei, depois eu fazia tudo eu. Do marido, dos filhos. Tudo eu fazia. Aprendi a fazer e depois eu fazia tudo. A senhora tinha máquina de costura? Tinha máquina a pé. Depois daquela eu comprei outra. Tenho ali ainda, aparece ali. Está ali Ela está na outra peça lá, mãe. Ah? A máquina tá... Ah, não, tá ali, ó, tá ali. Eu achei que tava lá. Ah, tá ali. Ela está aí, a máquina bem perfeita, ela costura ainda. Só agora ninguém costura mais. Ninguém costura mais. Esse aqui é o filho... Não, o último não é. Ele tem o... É o mais novo, né, mãe? Ah? É o mais novo. O mais novo é ele. Isso mesmo. E daí a senhora fazia roupa para os filhos? Ah, Daí a senhora costurava a roupa deles? fazia tudo. Para dia santo e para de semana também. E tinha uma roupa melhor para ir numa festa? Sim, nós tínhamos roupa para ir na roça e outras roupas melhor para sair. Mas aquelas de sair é só para sair. Para domingo, essas coisas. Ir na missa. E aonde que a senhora ia na missa? A, Lá na Capela Santo Antônio? a igreja aqui. A igreja, eu comecei a ir na igreja aqui. Aqui da Juricaba. Primeiro era outra igreja, depois fizeram essa como matriz. Aí depois sempre era ali. Sempre ali era. E daí a senhora sempre ia na missa? Hã? A senhora sempre ia na missa? Mas sempre, sempre. Meu pai ensinou nós. De domingo não perder missa. Nós ia. E tinha festa da igreja? Tinha. Tinha festa da igreja. E como é que era um dia dessa festa? Lá antigamente, como é que eram as festas da igreja? Era uma alegria, porque a gente não tinha quase festa. A gente ia só na igreja. E festa não saía, só lá cada ano uma. Mas que festa era essa? Era festa junina? Era festa de algum padroeiro? De algum santo? Era uma festa divertida, tinha missa e depois tinha a festa. Ganhar dinheiro para comprar o que precisava na igreja, né? E os salões de baile a senhora não frequentava? Ah, Salão de baile? baile. Eu ia em algum. A mãe me levava em algum, não tudo. Nunca. Aonde que tinha? Ah, e perto de casa era, sempre num salão, sabe, o salão de casa. Ali eram as festas. E nós ia sempre nós ia. E o italiano costuma usar palha do trigo para fazer trança. Na sua família faziam? A minha sogra fazia trança e eu costurava chapéu. Eu costurava na máquina. Chapéu.
Uma vez porque a velha não fazia outra coisa, só fazia trança para chapéu. E lá eu costurava sempre na máquina, eu costurava tudo na máquina. Era divertido porque era tudo costurado na máquina. Nada fazia à mão. Eu sabia costurar, costurava na máquina. E era chapéu para usar na lavoura? Para ir na lavoura. Sair para fora, tinha sol quente, aí botava chapéu. Os vizinhos, a senhora lembra quem eram os seus vizinhos? Vizinho? Vizinho tinha uns quantos. O pai do meu marido era bem vizinho nosso, bem vizinho. A senhora lembra de alguns nomes? O João Pesuti era um mais perto. Até era meu padrinho. Quem mais? O pai do meu marido chamava Chico Pesuti. E depois tinha Alberto de Pieri. Alemão tinha o Gustavo Reinke, que era meu vizinho bem de perto. Boa gente. Até quando eles saíram para ir, uma casou, e depois ela ia sair para outro lugar longe. Ela veio lá dizer adeus para nós. Uma maravilha. E os vizinhos se reuniam no final de semana? Se reunia quando fazia uma festa de aniversário, se reuniu. E quando a senhora era criança, o que a senhora lembra quando era criança? De brincadeiras? Brincadeira? Nós tínhamos sempre brincadeira. Não sei por quê. Sempre tinha brincadeira. A gente se divertia assim. De noite, de luar, ia fora, na praça, brincar de criança. A senhora tinha boneca? Tinha. Tinha boneca. Primeiro a minha mãe fazia de pano. Depois eu comprei boneca. E a senhora foi para a escola? Sim. Foi os 5 anos. Cada ano passava um livro. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, era o último mesmo. Era o último. E aonde ficava a escola? Ficava um pouco longe, mas nós ia sempre a pé. Não era tão longe. Acho que uns 3 quilômetros, acho. E a senhora lembra quem era a professora? Era uma tal de Luísa Peno. Muito boa professora. E como é que era a escola? Posso me lembrar. A escola era de madeira, tinha uma De sala madeira, de aula? de madeira. Tudo de madeira. Não tinha... De material era difícil achar uma. Bom, primeiro era uma escola particular. Era uma professora que eu fui todos os anos, 5 anos eu fui na aula. Mas a professora era de fora, não era dali. E não tinha hospital? Tinha hospital, não. Tinha hospital, tinha tudo. Igrejinha para rezar o terço. Quem era o médico? Mas tinha um médico que foi anos daí da família.
Não me lembro o nome. Josilco? Ah, Josilco? o Josilco não era meu professor. Não, médico. Médico, sim. Mas como é que era antigamente para tratar as doenças? Fazia um chá, usava uma... Fazia. Aí tinha o curador que curava, que tirava remédio. E que benzia, Ah, que fazia benzimento. Fazia benzimento. eu não. E também não ia em benzedor. Não acreditava. E tinha as parteiras também. Tinha. Mas eu não busquei parteira. Era uma vizinha da outra, assim. E depois, nos últimos, foi parteira particular. E como é que era? O que a parteira, quando ia ganhar o filho, daí tinha que ir lá chamar a parteira? Tinha que ia chamar? É, quando ia ganhar o filho. Ah, o marido ia chamar. E daí ela chegava com alguma coisa, com algum equipamento. Como que ela ajudava? Ela ajudava. Ah, outras não. Eu tinha uma parteira que era muito boa, mas ela veio umas 2 vezes ou 3 e depois eu era muito careira, aí eu peguei uma mais barateira. E a senhora nasceu no tempo da Revolução. A senhora ouviu alguma história? O seu pai não contava da Revolução? Muita coisa contava. Muita coisa ruim também. Mas o que ele contava? Ah, só por longe, assim. Eu passei medo. A pessoa vinha na casa avisar fulano para ir lá não sei onde. Iam. Era brabo. E o seu casamento? Casamento? Casamento, para quem era... Tinha casamento que não saía festa, e tinha casamento que saía uma festona. Conforme o que podia, não é? Fazia grande. E como é que foi o seu casamento? O meu? Meu casamento foi... Eu namorei ele há uns 5 anos. Depois eu me casei. A mãe dele era minha madrinha. Muito boa. E como é que foi quando decidiram casar? Não tinha que ir lá pedir a mão? Ah, mas já fazia tempo, não é? Que nós tínhamos idade já. Aí nós casamos. E o dia da festa, a senhora lembra? Como é que foi a festa? Festa não tinha. Pouca gente. A gente não podia gastar muito. E assim ia passando. Tinha música do seu casamento? Tinha música? Tinha. Gaitinha de bom. Gaita de... Tinha baile. Sabe, os bailes eram feitos com umas gaitas diferentes. Mas no seu casamento tinha também? Tinha. E o seu vestido de noiva? Era vestido branco. Vestido branco e bem comprido, bonito. E quem fez? Hã? Quem costurou? Quem costurou? Aí aquela já não existe mais. Já não tem mais.
Mas a senhora lembra o nome dela? A minha professora de fazer o vestido foi a tal de Jovelina. Jovelina Schmedic, Ela era costureira? costureira. Fazia muitos vestidos. A senhora quer deixar uma mensagem para os seus netos? Para o futuro que vão poder ver esse vídeo? Quer deixar uma mensagem? O que eu vou dizer? Como é que chegou aos 101 anos, dona Hermínia? Assim que a minha mãe contava que eles vieram de São Paulo, ela tinha 4 crianças. E vieram até aqui. Elas tinham dinheiro, eles venderam lá e tinham dinheiro para comprar aqui. Aí meu pai comprou uma colônia de terra. Sabe o que é uma colônia? É um pedaço grande. E daí a senhora nasceu na colônia. Eu nasci na colônia. Tudo nós nascemos na colônia. Meu pai e minha mãe moravam na colônia. Então tudo nasceu ali na colônia. E a senhora conheceu os seus avós? O nome deles? A senhora conheceu? Conheci o avô, eu conheci. Do pai. E da mãe eu não conheci nenhum. Qual que era o nome do seu avô? O nome? É. Um era Vicente Rotile? Rutili. Agora eu achei aqui. Isso em 1975, numa festa de 60 anos de casado do pai e da mãe dele, tem um depoimento gravado dos pais deles. Eles contam. Onde é que o senhor nasceu? Na Itália. Esse é o pai da mãe. Que legal. Como é que vocês vieram ao Brasil? Olha o que eu achei aqui, mãe. De vocês ao Brasil. Então queremos fazer esta gravação para que o nono Pascoal e a nona Josefa possam se perpetuar através dos tempos, através da gravação, através de sua voz, que permanecerá por muitos anos, quem sabe, nesta fita. Então, Pascoal, eu queria lhe perguntar em primeiro lugar, onde é que o senhor nasceu? Na Itália. Quem que é isso aí, mãe? Região da Itália. Essa é a mãe. É? Amândola. E quem que tá entrevistando? Onde nasceu? Fonte Ervilha. Não é o padre Zanata? Eu acho que é. É a voz dele, né? Portugal? Em